Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, de volta à tribuna no dia de hoje, eu queria aqui continuar falando sobre o que aconteceu ontem no plenário da Assembleia Legislativa, o massacre contra o magistério estadual, um ataque jamais visto contra a nossa carreira, representado pela aprovação do PLC, do Projeto de Lei Complementar número 3. Como eu disse no meu primeiro pronunciamento de hoje, o governo usou várias artimanhas perversas, como incluir no projeto o reajuste de 10%, uma parte que beneficiava o QAE, o QSE, né, apelou, inclusive, para fake news, que o secretário utilizou em exaustão nas suas redes sociais para convencer, sobretudo aqui, a base do governo. Mas eu queria dizer que o governo ainda continua devendo o abono Fundeb para o QAE e o QSE. Esses servidores foram enganados pelo governo, porque no dia 6 de janeiro, o secretário da Educação, Rocieli Soares, fez um vídeo nas suas redes sociais, está lá para quem quiser ver, dizendo que estaria encaminhando o projeto de lei para a Assembleia Legislativa, a fim de pagar o abono Fundeb. Até agora o projeto não chegou. Me parece, deputado Conte Lopes, que ele vai sair também do governo, junto com o Dória agora. Saiu uma matéria no Globo, falando que eles serão candidatos, Dória candidato, Rocieli candidato a deputado federal, segundo a matéria do Globo. O Rodrigo Maia, que veio aqui, não sei fazer o quê, do Rio de Janeiro também, foi nomeado aqui no governo estadual, numa secretaria, mas volta para o Rio para ser candidato a deputado federal lá. O Henrique Meirelles também abandona o governo agora, vai para Goiás para ser governador em Goiás. Tem um outro, acho que do turismo, o esporte, se eu não me engano, vai para Santa Catarina, se eu não me engano, porque ele é de lá, vai ser candidato, ou seja, vai esvaziar o governo aqui do Estado. Mas ele sai, mas se comprometeu e não, até agora, até exatamente esse instante, o projeto de lei não deu entrada na Assembleia Legislativa. E ele usou o QAE, o QSE para aprovar o projeto. Então, agora, que ele cumpra o acordo feito, o compromisso feito publicamente nas suas redes sociais e também pelo líder do governo, aqui, quando nós aprovamos o PLC 37 do abono Fundeb. O líder do governo se comprometeu, dizendo que o governo enviaria o projeto para pagar o abono Fundeb aos servidores do QAE e do QSE, que são servidores fundamentais no funcionamento das nossas escolas. Mas não chegou até agora. Então, nós exigimos, porque é um direito desses servidores do QAE e do QSE receber também o abono Fundeb, como determina a legislação. Também nós exigimos que o governo pague o piso nacional salarial, porque até agora ele não implantou o piso nacional salarial, do reajuste imposto pela lei federal do piso nacional salarial. O governo disse que, num dos seus posts que eu mostrei ontem, nos seus cards nas redes sociais do secretário, ele disse que o salário atual já é de 3.845, e não é porque não foi publicado ainda o decreto instituindo o que ele chama de abono complementar para pagar o piso nacional salarial no estado de São Paulo, que teve um reajuste de 33,24%. Então, esse decreto não foi publicado até o dia de hoje. Então, o salário dos professores, salário base, o salário, não corresponde ainda a esse piso nacional, que é de R$ 3.845. Não aconteceu, não é uma realidade ainda. Então, nós estamos exigindo que o governo faça a publicação desse decreto, que é um erro, na nossa opinião. Eu questionei o secretário já, numa das reuniões feitas com os deputados, de que, na verdade, ele tem que implantar o piso no salário base, não através de abono complementar. Isso é ilegal, isso já foi debatido
né, inclusive no Supremo Tribunal Federal, mas ele disse que está sendo debatido. Eu desconheço esse debate no Supremo, porque essa lei do piso nacional salarial, que é de 2008, já foi debatida. Quando ela foi aprovada em 2008, ela foi questionada por alguns estados, por 5 estados, e o Supremo já decidiu, já tem decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à lei federal. Mas, enfim, mas nem isso, nem o decreto complementar, que é duvidoso, que é discutível, nem isso aconteceu até agora. Então, São Paulo continua sem o cumprimento do piso nacional salarial e sem o cumprimento também do abono Fundeb para o QAE e o QSE. Então, queria fazer essas considerações e dizer que, durante todo esse período, o governo Dória, o governador parece que amanhã ele anuncia, deputado Conte Lopes, a sua renúncia, e é ótimo que ele vá embora, né? E vai enfrentar a crise lá no PSDB, porque eles estão rachados, o Eduardo Leite também parece que vai ser candidato, vai ter uma briga, eles não se entendem, e mesmo assim, Dória tem 1%, 2% das pesquisas, a situação dele é grave, mas nós vamos amanhã comemorar a saída do Dória, do governo estadual, foi um dos piores governadores da história de São Paulo, e então nós passamos por um processo difícil, de perdas, de ataques aos servidores em geral e, sobretudo, aos servidores da educação. Os servidores foram vítimas da reforma da Previdência, aqui em São Paulo, foram vítimas da aprovação daquela famigerada lei dos precatórios, que reduziu drasticamente o valor dos precatórios, sobretudo para o pagamento de servidores. Os servidores foram atacados brutalmente também pelo projeto de lei 529 do Dória, né, que, por exemplo, aumentou a contribuição do IANSP, mais da metade do valor cobrado, né, foi de 2% para 3%, mas cobrando também dos agregados, então aumentou muito e na prática significou um confisco salarial. Os aposentados e pensionistas que foram atacados pelo decreto 65021, fruto também da reforma da Previdência, e daqui eu faço um apelo da tribuna novamente à Assembleia Legislativa, a todos os deputados e deputadas, ao líder do governo, presidente Carlão Pignatari, e sobretudo nesse momento ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, deputado Gilmar Santos, para que coloque de volta na pauta o PDL 22, a emenda do PDL, para que ele possa voltar de fato ao plenário e ser debatido aqui. O plenário é soberano para debater e votar o PDL 22, que coloca o fim no confisco das aposentadorias e pensões. E mais ainda, outros ataques aconteceram, a reforma recente administrativa do Dória, que prejudicou imensamente os servidores, acabando com o reajuste do adicional de insalubridade para várias categorias profissionais, o fim das faltas abonadas, a diminuição drástica das faltas injustificadas para facilitar a exoneração de servidores efetivos. E ontem o tiro de misericórdia no magistério estadual, que foi a aprovação do famigerado PLC, Projeto de Lei Complementar número 3, que eu já aqui, em exaustão, já expliquei todas as suas contradições e todas as suas maldades, né? Então, mas nós não desistimos, nós vamos judicializar essa questão do PLC número 3, estamos fazendo um estudo, consultando vários juristas, porque, na nossa opinião, tem várias inconstitucionalidades nesse projeto, alguns advogados já apontaram algumas delas, então nós estamos estudando já uma possível ADIM, que será protocolada na Justiça, porque é um projeto que fere a isonomia salarial, enfim, é um debate que nós já estamos fazendo junto com as entidades representativas, principalmente do magistério.